Segundo livro dos Reis, capítulo 20. O rei Ezequias é curado. Por esse tempo, o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: O Senhor Deus diz: Põe as suas coisas em ordem, porque você não vai sarar. Apronte-se para morrer. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim: Ó Senhor Deus, lembra que eu tenho te servido com fidelidade e com todo o coração e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse. E chorou amargamente. Isaías saiu do quarto em que o rei estava, mas antes que tivesse passado pelo pátio central do palácio, o Senhor Deus lhe disse: Volte e diga o seguinte a Ezequias, o governador do meu povo. Eu, o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, escutei a sua oração e vi as suas lágrimas. Eu vou curá-lo, e daqui a 3 dias você irá até o templo. Vou deixar que você viva mais 15 anos. Livrarei você e esta cidade de Jerusalém do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa da minha honra e por causa da promessa que fiz ao meu servo Davi. Então Isaías disse: Ponham uma pasta de figos em cima da úlcera do rei, e ele ficará bom. E o rei Ezequias perguntou: Qual será o sinal de que o Senhor Deus vai me curar, e de que daqui a 3 dias eu poderei ir até o templo? Isaías respondeu: O Senhor lhe dará um sinal para provar que vai cumprir a sua promessa. O que você prefere? Que a sombra da escadaria avance 10 degraus ou volte 10 degraus? Ezequias respondeu: Fazer a sombra avançar 10 degraus é fácil. Eu quero que ela volte 10 degraus. Então Isaías orou a Deus, o Senhor, e ele fez a sombra voltar 10 degraus na escadaria feita pelo rei Acás. Os mensageiros da Babilônia. Por esse mesmo tempo, o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, filho de Baladã, soube que o rei Ezequias havia estado doente. Então lhe mandou uma carta e um presente. Ezequias recebeu bem os mensageiros e lhes mostrou toda a sua riqueza, isto é, a sua prata e o seu ouro, as suas especiarias, os seus perfumes e todas as suas armas. Não houve nada nos seus depósitos ou em qualquer outro lugar que Ezequias não mostrasse. Então o profeta Isaías foi falar com ele e perguntou: De onde vieram esses homens e o que foi que lhe disseram? Ezequias respondeu: Eles vieram de um país que fica muito longe daqui. Vieram da Babilônia. Isaías perguntou: O que foi que eles viram no palácio? O rei respondeu: Viram tudo. Não houve nada nos depósitos que eu não lhes mostrasse. Então Isaías disse ao rei: O Senhor Deus diz que vai chegar o tempo em que tudo aquilo que está no palácio, isto é, tudo o que os seus antepassados ajuntaram até hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará nada. Alguns dos seus próprios filhos serão levados como prisioneiros e feitos eunucos para trabalhar no palácio do rei da Babilônia. O rei Ezequias entendeu que isso queria dizer que durante a vida dele haveria paz e segurança. Por isso disse: A mensagem do Senhor que você me deu é boa. O fim do reinado de Ezequias. Todas as outras coisas que o rei Ezequias fez, os seus atos de coragem e como ele construiu um reservatório e cavou um túnel para levar água para dentro da cidade, tudo isso está escrito na história dos reis de Judá. Ezequias morreu e o seu filho Manassés ficou no lugar dele como rei. Carta aos Hebreus, capítulo 2. A grande salvação. Por isso devemos prestar mais atenção nas verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos delas. Não há dúvida de que a mensagem que foi dada por meio dos anjos é verdadeira, e aqueles que não a seguiram nem foram obedientes a ela receberam o castigo que mereciam. Sendo assim, como é que nós escaparemos do castigo se desprezarmos uma salvação tão grande? Primeiro, o próprio Senhor Jesus anunciou essa salvação, e depois aqueles que a ouviram nos provaram que ela é verdadeira. Ao mesmo tempo, por meio de sinais de poder, maravilhas e muitos tipos de milagres, Deus confirmou o testemunho deles, e de acordo com a sua vontade, distribuiu também os dons do Espírito Santo. Jesus Cristo, o Salvador. Pois Deus não deu aos anjos o poder de governar o mundo novo que está por vir, o mundo do qual estamos falando. Pelo contrário, em alguma parte das Escrituras Sagradas, alguém afirma: Que é um simples ser humano, ó Deus, para que penses nele? Que é o ser mortal, para que te preocupes com ele? Tu o colocaste por pouco tempo em posição inferior à dos anjos. Tu lhe deste a glória e a honra de um rei, e puseste todas as coisas debaixo do domínio dele. Quando se diz que Deus pôs todas as coisas debaixo do domínio dele, isso quer dizer que nada ficou de fora. Porém, não vemos o ser humano governando hoje todas as coisas, mas nós vemos Jesus fazendo isso. Por um pouco de tempo, ele foi colocado em posição inferior à dos anjos, para que, pela graça de Deus, ele morresse por todas as pessoas. Agora nós o vemos coroado de glória e de honra por causa da morte que ele sofreu. Pois Deus, que cria e sustenta todas as coisas, fez o que era apropriado e tornou Jesus perfeito por meio do sofrimento. Deus fez isso a fim de que muitos, isto é, os seus filhos, tomassem parte na glória de Jesus. Pois é Jesus quem os guia para a salvação. Jesus purifica as pessoas dos seus pecados e todos, tanto ele como os que são purificados, têm o mesmo Pai. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Como ele diz: Ó Deus, eu falarei a respeito de ti aos meus irmãos e te louvarei na reunião do povo. Diz também: Eu confiarei nele. E diz ainda: Aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Os filhos, como ele os chama, são pessoas de carne e sangue.
E por isso o próprio Jesus se tornou igual a eles, tomando parte na natureza humana deles. Ele fez isso para que, por meio da sua morte, pudesse destruir o diabo, que tem poder sobre a morte. E também para libertar os que foram escravos toda a sua vida por causa do medo da morte. É claro que ele não veio para ajudar os anjos. Em vez disso, como dizem as Escrituras, ele ajuda os descendentes de Abraão. Isso quer dizer que foi preciso que Jesus se tornasse em tudo igual aos seus irmãos, a fim de ser o grande sacerdote deles, bondoso e fiel no seu serviço a Deus, para que os pecados do povo fossem perdoados. E agora Jesus pode ajudar os que são tentados, pois ele mesmo foi tentado e sofreu. Oséias, capítulo 13. A destruição de Israel. Antigamente, quando a gente da tribo de Efraim falava, as outras tribos ficavam com medo, pois todos respeitavam os efraimitas. Mas eles começaram a adorar o deus Baal e por isso vão morrer. Continuam pecando cada vez mais, fazendo imagens de metal para adorar. Essas estátuas de prata são invenção humana, são feitas por homens. E, no entanto, eles dizem, ofereçam sacrifícios a estes deuses. E chegam até a beijar esses bezerros de metal. Por isso essa gente desaparecerá como a cerração ao nascer do sol, ou como o orvalho que seca logo de manhã, ou como a palha que o vento leva embora, ou como a fumaça que sai pela chaminé. O Senhor Deus diz, eu, o Senhor, sou o Deus de vocês desde que os tirei do Egito. Eu sou o único Deus que vocês conhecem, o único Deus que os salvou. Eu cuidei de vocês quando estavam no deserto, naquelas terras sem água. Mas quando entraram na boa terra, vocês tiveram comida de sobra e ficaram satisfeitos. Então os corações de vocês se encheram de orgulho e vocês esqueceram de mim. Portanto vou atacá-los como um leão. Ficarei de tocaia como um leopardo. Como uma ursa de quem roubaram os filhotes, eu sairei contra vocês e quebrarei as suas costelas. Como um leão, eu os devorarei ali mesmo. Como uma fera, eu os despedaçarei. Povo de Israel, eu vou acabar com vocês. Quem poderá salvá-los? Vocês pediram que eu lhes desse um rei e também chefes em todas as cidades. Mas como é que eles podem salvá-los? Fiquei irado com vocês e por isso lhes dei reis, e estando ainda irado, eu os tirei de vocês. Os pecados de Israel foram anotados, as suas maldades foram escritas. Chegou a hora de Israel começar a viver, mas Israel não quer porque não tem juízo. É como uma criança que na hora de nascer não quer sair da barriga da mãe. Será então que eu vou salvar o meu povo da morte? Será que vou livrá-los do mundo dos mortos? Ó morte, venha com os seus tormentos. Ó mundo dos mortos, venha com os seus castigos. Eu não terei mais compaixão deste povo. Mesmo que Israel cresça como uma planta viçosa, o Senhor Deus mandará que o inimigo venha do leste, como se fosse o vento quente do deserto, que secará completamente as fontes e as nascentes de água. Todas as riquezas do país serão levadas embora. O povo de Samaria será castigado porque se revoltou contra o seu Deus. Os homens morrerão na guerra, as crianças serão despedaçadas e as barrigas das mulheres grávidas serão rasgadas. Salmo 137. Saudades da pátria. Sentados na beira dos rios da Babilônia, chorávamos quando lembrávamos de Jerusalém. Penduramos as nossas liras nas árvores que havia ali. Aqueles que nos levaram como prisioneiros mandavam que cantássemos. Eles diziam, cantem para nós as canções de Sião. Mas em terra estrangeira, como podemos cantar um hino a Deus, o Senhor? Que nunca mais eu possa tocar harpa se esquecer de você, ó Jerusalém. Que nunca mais eu possa cantar se não lembrar de você, se não pensar em você como a maior alegria da minha vida. Lembra, ó Senhor Deus, do que os edomitas fizeram no dia em que Jerusalém foi conquistada. Lembra de como diziam, arrasem Jerusalém até o chão. Babilônia, você será destruída. Feliz aquele que fizer com você o mesmo que você fez conosco. Aquele que pegar as suas crianças e esmagá-las contra as pedras. Salmo 138. Oração de agradecimento, de Davi. Ó Senhor Deus, eu te agradeço de todo o coração. Diante de todos os deuses eu canto hinos de louvor a ti. Por causa do teu amor e da tua fidelidade, eu me ajoelho virado para o teu santo templo e dou graças a ti. Pois tens mostrado que o teu nome e as tuas promessas estão acima de tudo. Quando te chamei, tu me respondeste, e com o teu poder aumentaste as minhas forças. Ó Senhor Deus, todos os reis da terra te louvarão quando ouvirem falar das tuas promessas. Eles cantarão a respeito das coisas que tu, ó Senhor, tens feito, pois grande é a tua glória. Tu estás lá nas alturas, mas assim mesmo te interessas pelos humildes, e os orgulhosos não podem se esconder de ti. Quando estou cercado de perigos, tu me dás segurança. A tua força me protege do ódio dos meus inimigos. Tu me salvas pelo teu poder. Tu cumprirás tudo o que me prometeste. O teu amor dura para sempre, ó Senhor Deus. Não abandones o trabalho que começaste.